Boa tarde a todos. Eu sou François Tafarel. Irei apresentar o artigo enviado para o CIS de 2022, intitulado Consciência Situacional Cibernética no contexto de firmwares de ativos de rede. Esse trabalho ele foi feito em conjunto com Osmani de Barro Freitas, Fernando Dantas, Jean Luiz Daltoso e o nosso orientador, professor doutor Lourenço Alves Pereira Júnior. Para isso, eu vou seguir a seguinte agenda: uma introdução, apresentar o nosso problema de pesquisa, apresentar os objetivos, a metodologia que nós criamos para seguir com os objetivos, apresentar os resultados, as nossas conclusões iniciais e nessa conclusão irá conter também os trabalhos futuros e os nossos desafios. Durante os últimos 5 anos, houve um aumento muito grande nas vulnerabilidades públicas relacionadas a firmwares de ativos de rede. Essa situação ela piorou com a utilização da modalidade home office, devido à utilização de serviços como VPN e o acesso remoto à infraestrutura interna de empresas ou infraestruturas críticas. E somado a isso, ocorre também a negligência na atualização dos firmwares, tanto por parte dos usuários, ou seja, das pessoas que vivem em casa e possuem um roteador, quanto por parte dos fabricantes de ativos de rede, que não se preocupem em atualizar o software interno ou algum serviço que existe lá dentro. E dessa forma, isso motivou a gente a identificar esse problema de pesquisa, que como seria possível agrupar firmwares de ativos de rede através de suas similaridades, a fim de potencializar ataques cibernéticos. Então, essa fraqueza gerencial que ocorre devido à não atualização dos firmwares, ela pode permitir uma exploração cibernética por um agente malicioso. E como explorar isso e potencializar os ataques? Então, para estudar esse problema, nós definimos como objetivo principal modelar uma metodologia de agrupamento de firmwares. E para alcançar esse objetivo, nós definimos 2 objetivos secundários. O primeiro deles é identificar os algoritmos de aprendizado de máquina, e o segundo objetivo é identificar os atributos relevantes para obter a similaridade, uma similaridade que permita alcançar esse agrupamento. Como fazer isso? Então, nós evidenciamos essa metodologia. Nós propusemos, a partir de uma análise de 45 imagens de firmwares e considerando fatores relevantes, a identificação, nós selecionamos 10 atributos desses firmwares e atributos relacionados à área de exploração cibernética. E a partir da análise estática dos binários, utilizando ferramentas como o Binalk, nós obtivemos valores que permitiu criar um conjunto de dados para, em seguida, realizar técnicas de aprendizado de máquina. Só que antes de realizar essas técnicas, o próximo passo foi realizar um pré-processamento de dados a fim de sanitizar esse conjunto de dados e possibilitar a correta execução dessas técnicas, para aí, por fim, encontrar grupos válidos, que foram os nossos resultados, como eu irei expor mais à frente. Bom, estes são os atributos da nossa base de dados. Um ponto relevante que dificultou a nossa análise descritiva de dados, que foi fazer ali, analisar estatisticamente, tentar analisar estatisticamente os dados que nós tínhamos, foi que todos os atributos eram do tipo qualitativo. Então, é muito difícil você quantificar um atributo qualitativo. Então, nesse momento, nós decidimos realizar uma análise multivariada dos dados, como eu irei mostrar mais à frente, mas basicamente esses são os atributos, eles estão relacionados aos serviços de rede que em sua maioria possuem vulnerabilidade em fontes públicas, e é isso. Contudo, foi possível, ainda que de forma reduzida, realizar uma análise multivariada, e os atributos que possuíam escala ordinal, nos permitiram isso. E esses atributos
são o pacote da versão a versão do pacote OpenSSL e a versão do pacote BusyBox. E analisando esse mapa de calor, é possível identificar que a versão 1.02D do pacote OpenSSL possui uma grande quantidade de firmwares quando é realizada uma análise com a versão 1.22.1. Esse tipo de análise ele é relevante porque permite nós identificarmos uma determinada versão de um pacote que possa ser explorado e dependendo da quantidade de firmwares, é possível realizar um ataque em larga escala. O passo seguinte foi realizar o pré-processamento de dados, do nosso conjunto de dados, e para isso nós realizamos 3 ações. A primeira delas foi a exclusão do atributo vendor. Em seguida, nós realizamos a alteração de capitalização, porque a capitalização ela impede a correta execução de algumas técnicas de aprendizado de máquina. Em seguida, nós padronizamos alguns valores. E isto permitiu que as técnicas fossem executadas de forma correta, sem nenhum erro. Foi um grande passo na nossa pesquisa. Aqui em vermelho é possível identificar as modificações realizadas durante a fase de pré-processamento. E para realizar esse agrupamento, nossa pesquisa ela utilizou a metodologia através da ferramenta Data Mine Code Repository, que combina algoritmos de outras ciências. Esses algoritmos são a distância de compressão normalizada, o MCD, que provém da teoria da informação, o agrupamento de vizinhos, que é o Neighbor Join, e o algoritmo rápido de Newman, que é o Fast-Newman, que vem da teoria de redes complexas. A ferramenta da Micor ela tem sido utilizada com sucesso em diversas áreas, como a caracterização do perfil de consumo de recursos de programas binários e a otimização da relação de desempenho e consumo de energia em arquiteturas heterogêneas. É uma ferramenta muito consolidada, que provê bastante resultados, ainda que esses resultados tenham que passar por uma análise de um especialista, que é o caso em questão. Após a execução da ferramenta da Micor, os seguintes grupos eles foram produzidos. É possível notar cerca de 17 grupos, que no primeiro momento não parece fazer muito sentido, tendo em vista que a maioria dos grupos possui apenas um único firmware. Porém, esta saída é o padrão da ferramenta e requer essa análise, uma apreciação de um especialista. E foi nesse momento que surgiu a necessidade de nós estimarmos o número ótimo de clustering para este conjunto de dados. E foram utilizados os seguintes métodos: o método Abel, o método Silhueta e a estatística Gap. E os resultados desses métodos evidenciaram um número ótimo entre 3 e 4 clusters. E analisando o dendrograma do repositório criado a partir dos dados que foram gerados pelo Damicor, foi possível identificar, a partir de um corte no 5º nível da estrutura, que no caso é esta linha verde exposta na figura, a produção de 5 grupos válidos com índices de similaridade elevados. Foi possível verificar que, mesmo sem o atributo vendor, a maioria dos grupos formados eram constituídos por amostras predominantemente de um único fabricante. Por fim, analisando os resultados, foi possível identificar 5 grupos com grande semelhança entre firmwares. Porém, nós ressaltamos que as técnicas empregadas nesse processo de classificação não resultam em uma única estrutura. E como trabalhos futuros, nossa intenção é classificar os firmwares por vulnerabilidade e, por fim, tentar simular uma exploração cibernética com os firmwares emulados, sem a necessidade do roteador físico,
e tentar realizar uma exploração que permita a descoberta, talvez, de novas vulnerabilidades. Esse trabalho ele foi feito em conjunto com nossa equipe, que faz parte do projeto Screen, que significa Scrapper, Clustering, Reroasting and Exploitation. E o propósito deste módulo, que é justamente o Clustering, é avançar o estado da arte na análise de vulnerabilidades em firmware de roteadores, a fim de buscar a porção de código mais comum entre esses firmwares, encontrar uma similaridade de forma com que no futuro seja possível encontrar vulnerabilidades em um grande conjunto de firmwares. Isso permite também diminuir a quantidade de problemas relacionados a invasões de terceiros não autorizados. E esse é o grande ponto quando em se tratando de vulnerabilidades de infraestruturas críticas. Contudo, estes são os nossos desafios, que é realizar a obtenção do binário, a obtenção do firmware, não é uma tarefa fácil. Esse foi um ponto de dificuldade nosso. A dependência dos periféricos, porque muitas das vezes emular, que é o próximo desafio, que é o ambiente de execução, é muito complexo. Realizar a entrada de dados correta na técnica utilizada é um ponto crítico, realizar o pré-processamento de dados. E, é claro, a complexidade do código, pois envolve engenharia reversa. Eu agradeço a todos, deixo aqui o nosso contato. Muito obrigado.